Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui acordando para o propósito. Por quê? Porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Portanto, que bom que você está aqui nesta manhã de sexta-feira para mais um Acordando para o Propósito. Estamos encerrando o mês de agosto no Acordando para o Propósito. Segunda-feira, temática nova. Já eu vou falar para você. Fica aí que eu vou falar para você qual vai ser a temática do mês de setembro. Tem a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. Nossa breve conversa aqui no capítulo 13, já eu vou adiantando para você, de Romanos, vai ser uma linha do que nós vamos tratar no próximo mês. Já na segunda-feira, 6 e 7 da manhã, a gente começa uma nova fase aqui no Acordando para o Propósito. Mas antes eu quero pedir para você, instale o app na sua vida. Instale o app na sua vida. O app é o quê? Acordando para o Propósito. E como que acorda para o propósito? Instalando o app. Aí instala o app como? Inscrição no canal agora. Pum! Clicou. Se inscreveu. Aí você vai lá, aciona o sininho das notificações para você não perder nenhum programa. Depois, você vai interagir aqui com a gente, curtindo, comentando e compartilhando para que o maior número de pessoas possam ter acesso ao nosso programa diário. Segunda, 6, 6, 7 da manhã, é o Acordando para o Propósito, entrando na sua telinha para poder te abençoar, para nós refletirmos a palavra, aprendermos a palavra e também travarmos aqui um relacionamento. Obrigado a você que nos acompanha diariamente, você que nos acompanhou todo o mês de agosto, você que comenta, você que compartilha. Eu sou muito grato a Deus pela tua vida e pela tua participação aqui no Acordando para o Propósito. Lembrando, ao término hoje, faremos a oração. Vamos apresentar os pedidos que foram colocados ontem no programa. E também você que porventura está aqui, não sabia, pastor, ontem eu não assisti, não coloquei o pedido de oração. Coloca aqui, porque a gente faz menção e Deus certamente estará colhendo o seu pedido de oração e nós cremos naquilo que oramos, naquilo que apresentamos diante de Deus. E o nosso Deus tem poder para poder fazer um grande reboliço na sua vida. Você gosta dessa palavra? Reboliço. É aquela ideia de movimentar de maneira bem efusiva alguma coisa na sua vida, trazer uma movimentação, um resultado, alguma coisa extraordinária. Deus tem poder para isso. Deus é o Deus do já, o Deus que faz quando a gente menos espera, porque ele tem poder até de quando nós estamos esperando ele fazer algo extraordinário, para além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. O poder de Deus está operando sobre as nossas vidas e eu tenho certeza, estamos terminando a semana como começamos, para cima, avançando, final de semana vai ser bênção, segunda-feira vai ser bênção, terça-feira vai ser bênção, vamos viver uma vida abençoada na presença de Deus. Então abra a sua Bíblia aí, Romanos capítulo de número 13, nós vamos ler aqui alguns versículos, vou dar aqui alguma ideia interessante para você, fazer uma breve reflexão, depois nós vamos orar e eu vou falar para você qual é o tema que trataremos em setembro. Terminando aqui Romanos, nós vamos até o capítulo 13, como eu falei, muitos assuntos ainda poderiam ser tratados aqui ao longo da carta aos Romanos, nesses 16 capítulos, nós chegamos até capítulo de número 13, e estamos aqui para uma reflexão interessante. Abra aí, Romanos 13, você que está com a Bíblia, pode dizer, estou com a Bíblia em mãos, colocar uma figurinha da Bíblia e ler conosco. Diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades existem, as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre a si mesmos. Olha aí, o assunto aqui hoje é autoridade constituída. Autoridade constituída.
Está muito claro, o texto é muito claro, eu não preciso falar muito sobre isso daqui. Nessa sexta-feira, nós estamos aqui para poder dizer para você, é Deus quem constitui autoridades nesta terra. É Deus quem constitui autoridades nessa terra. Você pode questionar uma autoridade, você pode até tentar descredibilizar uma autoridade. A vida de uma autoridade pode até gerar descrédito para ele, mas o fato de ele estar revestido de autoridade por um âmbito ainda que terreno valida um princípio divino. Você está conseguindo compreender esse meu raciocínio? O que eu estou aqui tentando levar você à reflexão? Estou tentando levar você à reflexão. Você sempre aqui já está acostumado, sempre fala assim, ó, o que eu estou querendo dizer? O que isso significa? Eu sempre falo isso aqui, né? Você já deve ter pegado essa minha fala aqui, porque é exatamente isso. Eu vou tentando construir um raciocínio, uma reflexão para você aprender um conceito, um princípio e ficar bem claro para você isso. Então, todos devem sujeitar às autoridades governamentais. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando o seguinte, olha, no âmbito governamental, a ideia de governo, a ideia de administração, de condução de um cenário, ele apresenta uma autoridade. A esta autoridade, todos devem se sujeitar. Então, a autoridade, eu gosto de explicar, que a autoridade tem a ver com aquele que é autorizado. Pensa no seguinte, quando alguém detém a autoria de algo, essa pessoa pode autorizar o uso daquilo que ele é autor. Olha aí, tá entendendo isso? Então, aquele que é autor de algo, ele pode autorizar a utilização de algo que ele é autor. Por exemplo, a pessoa escreve uma música, ali uma obra musical, e essa obra musical ela tem ali um cunho poético, ela tem uma melodia, ela tem uma letra. Ao autor daquela música é dado a ele a maneira de que ele pode ser tratado como autor, porque ele criou. E aí, essa pessoa que é o compositor da música, e ele registrou aquilo dali, o fato de registrar não é o que traz a autoria. A autoria vem pela criação. Então, quando ele cria uma música, ele se torna um compositor de uma música, aí o fato de ele registrar dá a ele o poder sobre autorizar ou não alguém a utilizar aquela música. Então, o compositor, ele não necessariamente é o intérprete de uma música. Você já entendeu isso, né? Você já pode perceber quantos são os cantores conhecidos que sequer escreveram uma música, mas eles são intérpretes. Só que o compositor, ele detém a autoria, porque ele criou a música. Então, quem detém a autoria pode autorizar. Quando alguém que tem o poder criativo e pode autorizar, ele está concedendo autoridade para alguém utilizar aquilo que ele é criador. Então, autoridade provém de Deus. Deus é o autor, Deus é criador, Deus sendo um Deus soberano, ele é a essência da autoridade. A soberania de Deus é um fator de expressão da autoridade de Deus. Então, quando Deus ele dá ao homem a possibilidade do regimento terreno de alguns aspectos, e esta é uma expressão de autoridade terrena, este princípio está embasado no próprio Deus. Então, por mais que esse homem que possui, esta mulher que possui autoridade em algum âmbito governamental, possa ter descrédito pela sua vida moral, por qualquer coisa que ela fez, ainda assim está revestido pelo princípio da autoridade. Então, todos devem sujeitar às autoridades governamentais, é o que o apóstolo Paulo está falando, pois não há autoridade que não venha de Deus. Por quê? Se Deus é o autor, ele é quem detém toda a autoridade. Ele é autor porque ele é criador. Quem é criador tem autoria. Quem tem autoria pode delegar o uso daquilo que ele concedeu, daquilo que ele criou, daquilo que ele é o autor, aquele que propagou a criação de algo. Então, veja, então toda autoridade provém de Deus, porque é um princípio. Aonde que nasce a autoridade? Em Deus. Então, é princípio. A autoridade é princípio, nasce em Deus. Então, tudo que vai desencadeando deste princípio, ele é de origem divina. Então, alguém que está num lugar
de comando numa empresa, é uma autoridade naquele lugar, ele está revestido de autoridade. Então, se sujeite. Dentro de casa, pai e mãe é autoridade, filhos se sujeitem. Na igreja, existe o pastor, se sujeitem aos pastores. Ah, pastor, mas na minha igreja eu tenho mais contato com o líder de um determinado departamento. Tá bom, ele tem autoridade delegada pelo pastor e naquele setor ali, ele é a representação da autoridade do pastor. Logo, você deve sujeitar-se à autoridade. Então, é uma cadeia de autoridade, cadeia de pessoas que são autorizadas por alguém que detém maior ou detém toda a autoridade, no caso aqui de Deus. Então, as autoridades, elas provêm de Deus, portanto, se sujeitem às autoridades. As autoridades que existem foram por Deus estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmo. Você não quer trazer condenação para a tua vida? Respeite as autoridades constituídas. E por que eu trouxe esse assunto aqui para nós finalizarmos a carta aos Romanos nesta sexta-feira, em que na semana que vem nós já vamos estar trabalhando em setembro? Porque em setembro o assunto a ser tratado, o tema a ser tratado aqui no Acordando para o Propósito é política e fé. Em setembro nós vamos tratar sobre política e fé. Esses assuntos, eles permeiam, esses assuntos são antagônicos. O cristão deve participar da política, o cristão deve aprender sobre política, o cristão pode ser um político, o cristão pode votar num político que não é cristão. Quantas perguntas! Será se nós teremos a possibilidade de, ao longo do mês de setembro, tratarmos sobre este assunto? Eu espero que eu consiga trazer bastante coisa para vocês. Então, orem para que Deus possa me direcionar em cada manhã de setembro aqui para nós, do Acordando para o Propósito, tratarmos sobre política e fé. Política e fé. Olha, divulgue isso para que o maior número de pessoas fique sabendo e elas venham aprender. Eu vou trazer conceitos interessantes. Como eu digo, nós temos, às vezes, 20 e poucos dias úteis num mês que nós estamos acordando para o propósito, segunda, 6, 6, 7 da manhã. É muito pouco para a amplitude. Veja, trouxemos vários assuntos sobre Romanos aqui e ainda ficou faltando coisa. Então, em setembro, teremos aí aproximadamente 20 dias para poder tratar sobre política e fé. Quantos questionamentos? Pois bem, a partir de segunda, eu te espero aqui no Acordando para o Propósito para tratarmos sobre política e fé. Para encerrarmos aqui o mês de agosto no Acordando para o Propósito, nós vamos fazer a nossa oração, apresentar a Deus os pedidos que foram colocados no programa de ontem e você que porventura está aqui participando no chat, nos comentários e pedindo a oração para uma área específica da sua vida. Farei menção sobre esses pedidos e tenho certeza que o nosso Deus irá, na sua bondade e no poder de sua soberania, colher cada uma das orações e atendê-las segundo aquilo que ele tem de melhor para você. Você que pode, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e oremos. Pai querido, Pai amado, Senhor, é no nome de Jesus que nós oramos a Ti. Nesta manhã, Senhor, queremos render graças, queremos render adoração ao Senhor, que é digno de honra, de glória, de louvor, que a Ti pertence toda a majestade, todo o esplendor e toda a glória. Nós queremos, Senhor, agradecer em primeiro plano por esta semana abençoada que Tu nos deste. Obrigado, Senhor, porque Tu tem colocado pessoas aqui de frente a esta tela, pessoas que têm nos acompanhado, pessoas que nos apoiam, pessoas que estão entendendo qual o propósito deste programa. Por isso, Senhor, nós Te louvamos, Te agradecemos. Muito obrigado. Queremos, Senhor, nesta oportunidade, de maneira direta, apresentar a Ti cada pedido de oração que foi posto num comentário, num chat. Pessoas que talvez estejam aqui e vão fazer um pedido agora, no momento em que estão ouvindo esta oração. Eu peço a Ti, Senhor, que Tu venha agir com a Tua graça e com a Tua misericórdia, colhendo
cada pedido e levando ao teu povo uma resposta a contento, uma resposta no tempo que tu tens o controle. Talvez as pessoas tentam e almejam respostas ao seu tempo, mas nós sabemos que o teu tempo, Senhor, é perfeito sobre as nossas vidas. Portanto, Senhor, aqueles que precisam de cura, eleve o pensamento deles nesse momento, eleve em vossos corações a crer que é possível, neste momento, tu realizar uma cura. É possível tu dar restauração completa da saúde, é possível tu restabelecer quadros de saúde. Senhor, aqueles que estão nos ouvindo de qualquer lugar, talvez tem pessoas que estão saindo de casa hoje com dor de cabeça, e talvez essa dor de cabeça pode ter várias origens. Nós pedimos a Ti, Senhor, que Tu venha erradicar esta dor de cabeça, tira qualquer dor nos membros, no corpo. Senhor, problemas estão com problema de coluna, pessoas que estão com problema em algum membro, na parte óssea, na parte muscular. Senhor, também venha tomar, Senhor, a mente do Teu povo. Ó, Senhor, restaura as emoções do Teu povo. Senhor, que Tu venha também agir, Senhor, na área familiar. Pessoas que estão precisando de salvação, de restauração, pessoas que estão precisando ter um encontro contigo. Nós queremos orar a Ti, Senhor, e Te apresentar. Toma, Senhor, cada uma pessoa que está aqui nos assistindo, do alto da cabeça à planta dos pés, que Tu derrame um bálsamo restaurador de todas as áreas da vida do Teu povo. Que Tu venha trazer restabelecimento em todas as esferas, corporal, da esfera emocional, da esfera física. Senhor, nós sabemos que Tu és a cura daquilo que nós temos como debilidade, daquilo que nós temos como enfermidade, seja em qual área das nossas vidas possa ser mencionada ou apresentada diante de Ti. Tu é o nosso Deus, o Deus de provisão, o Jeová Rafá, o Deus que cura, Tu és o Deus dos exércitos, Tu é o Deus que é o nosso escudo, a nossa bandeira. Senhor, muito obrigado por esta semana. Nós queremos abençoar o teu povo. É o que nós oramos e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito obrigado pela tua presença. Lembrando, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações, curtir, comentar e compartilhar também faz parte. Segunda-feira, política e fé, no Acordando para o Propósito. Convida aí umas 10, 20 pessoas, porque nós estamos aqui de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã, acordando para o propósito.